Primeiro, boa noite a todos que estão online nessa videoconferência. Vou dar continuidade ao que foi tratado na última aula, que nós estamos tratando sobre material de atado e um pouco diferente do que é feito em livros, né? Normalmente, a maioria dos livros que eu tenho aqui comigo é bastante interessante, porque logo no capítulo 1, logo no início, é muito comum eles apresentarem uma lista de material de atado, né? Eu apresentei primeiro ferramentas, etc e tal, mas especificamente no material de atado eu inverti um pouco as coisas. O que eu estou fazendo? Eu estou apresentando moscas e junto com a apresentação das moscas eu aproveito e coloco o material de atado para vocês poderem visualizar a mosca e o material de atado depois que nós vamos usar. Eu vou trocar essa tela, que essa tela aqui não tem mais necessidade de continuar, não tem mais motivo de eu ficar em primeiro plano. Para quem está assistindo essa videoconferência a primeira vez, meu nome é Fausto, eu sou administrador do Fórum Mosqueiro do Rio e o objetivo é dar oportunidade para que novos adeptos entrem na modalidade do atado com a melhor orientação possível com relação ao que comprar. Então vamos fazer essa pequena mudança de tela nesse momento. Tá, então eu vou pedir para alguém abrir a portadora de áudio aí e dizer se está tudo dentro do que nós estamos proposta de apresentação. A tela principal é o primeiro slide, onde diz que a aula de hoje é o número 5 e dando continuidade ao tema materiais de atado. Minha imagem tem que estar fora de destaque, e em primeiro plano tem que estar o slide. Então eu acredito que está tudo dentro do que deve ser. Só vou fazer uma... Está correto, Fausto. Está correto? Então, tá correto. Então vamos seguir em frente, que eu já preparei o meu relógio aqui para me dar os alarmes de orientação, para que eu saiba o tempo, para que eu tenha noção do tempo da apresentação. Ok? Esse é o slide número 1. Eu vou tocar num assunto bastante com relação à referência de imitações de insetos emergentes. Principalmente quando eu for fazer uma videoconferência relacionada especificamente aos insetos imaturos, né, e na sua forma madura. O que caracteriza essas moscas, essa mosca que eu coloquei em destaque, né, como sendo uma wet fly, que ela é uma mosca que trabalha molhada. Então, ou seja, ao arremessar ela, a primeira questão que tem que acontecer, porque ela foi criada para isso, né, é a ruptura da tensão superficial da água, de modo que essa mosca possa atingir um pouco de profundidade, nem que seja 1 centímetro, 2 centímetros, ou como os amigos americanos falam, 1 polegada, 2 polegadas, né? Você precisa trabalhar, né? Você precisa usar a mosca de acordo com o que você pretende aplicar durante a pescaria. Então, a mosca chamada emergente, ela é chamada emergente, até contradiz um pouco a questão da palavra wet fly, que é mosca molhada, né? Mas tudo bem. Claro que ela é molhada, porque ela trabalha afogada. Mas o inseto, quando ele larga o substrato do rio, ele abandona a estrutura de proteção dele, em forma de ninfa ainda, naquele exato momento ele tem como meta, objetivo, chegar na superfície. Principalmente as efêmeras, a mayfly, né? Eu não vou nem me referir a outros insetos, né? Que esse aí é o que vocês mais vão fazer imitação. Inclusive, essa imagem que está aí destaca uma imitação de uma efêmera, de uma mayfly. Então, ela vai atingir a ruptura, ela vai subir, ela pretende atingir a superfície. Por isso que é considerado um bicho emergente. A truta vai atacar, porque a truta ela é uma oportunista e quando vê o alimento tão vulnerável dessa maneira, é evidente que ela vai se alimentar. Então, como para dar continuidade ao que eu estou falando aqui agora, eu destaquei 4 moscas, entre elas a Soft Hackle, North Country Spider, a Crancha e a Flinf. Tá? Então, essa que está especificamente na imagem, ela pode ser considerada
Além de ser uma wet fly, uma emergente, ela se classifica como flinf, porque ela tem a cauda. Daqui a pouco vocês vão ver e eu vou comentar mais um pouco sobre isso. Alguém saberia me dizer qual é o material que está no corpo dessa mosca? Alguém quer comentar? Eu já usei nas últimas aulas, tá? Nas últimas aulas eu mostrei um material que é chamado Dublin, da máscara de lebre, né? Ou no caso, Air Dublin. E em volta eu também falei sobre esse material cor de ouro que está aí, que é o tinsel, oval tinsel, que dá chama a atenção dessa maneira. Vamos para o próximo slide. No próximo slide eu fiz questão de buscar esse trabalho que está aí em respeito aos mestres atadores. O que está acontecendo é que algumas pessoas não estão tendo a informação referente à pescaria tradicional. Não quero dizer com isso que ninguém pode criar nada, todo mundo pode criar o que bem quiser. Afinal de contas, esses atadores que buscaram que tem esse desenho aí, chamado Green Tail, número 33, faz parte de um livro do final dos anos de 1800. Eu não vou saber o ano certo, mas vamos colocar por aí, lá pelas bandas de 1888, que eu gosto do número 8, pronto. Tá? Então esse desenho que está, veja bem, o atador atual, né, foi um mestre do atado que fez essa representação, buscou um trabalho escrito, onde não tinha nem como fazer fotografia, onde o autor simplesmente desenhou e explicou como fazia essa mosca. E essa mosca é uma soft hackle. E eles levam esses nomes porque o colar, né, o chamado hackle, que envolve a parte mais próxima do olho do anzol ali, ele é composto de fibras bastante macias, originando a palavra soft, né? E o corpo foi feito com fio de seda no tom verde. Então o que eu tenho aí é o seguinte, é o desenho feito em livro e a representação daquilo que o autor resolveu fazer para poder mostrar para a gente, novos atadores, a origem do atado da soft hackle. Trabalhei a imagem melhor possível para poder visualizar para vocês. Essa questão que eu estou colocando aqui agora, eu peço, por favor, para vocês apenas assimilarem a informação. Tá? Vocês não são, de forma alguma, obrigados a seguir essas informações. É o livre-arbítrio, você monta a sua mosca da maneira que você bem quiser, com as proporções que você bem quiser. Eu só estou tentando passar para vocês aquilo que foi debatido por grandes mestres há mais de 100 anos atrás. Tá? Em 1888, alguém teve a ideia de desenvolver a técnica de atado respeitando proporções. E fabricantes de anzol começaram a fazer dessa maneira. Então, se você pode usar um anzol que você bem quiser, para montar a mosca que você bem quiser. Mas não cabe a mim ensinar o errado. Cabe a mim compartilhar com vocês as informações que eu aprendi de maneira correta. Então eu coloquei duas imagens que são dois anzóis especificamente criados pela Tienco para que você possa montar uma soft hackle ou uma spider e alguma outra mosca que seja uma emergente. O primeiro anzol tem uma característica muito importante que eu já tratei nesse assunto na aula de anzol. A haste do anzol é grossa. Isso te dá mais peso, tá? Vamos considerar como você consegue colocar lastro na sua mosca de maneira trocando simplesmente o anzol. Se você não quer que ela tenha esse lastro, você tem que procurar um anzol com a haste mais fina. Foi por isso que eu coloquei um do lado do outro aí, porque além da diferença da haste, né, tem uma outra questão também que eu quero conversar com vocês. Com relação a esses pontos amarelos que eu coloquei no anzol. O primeiro ponto amarelo que eu coloquei fica próximo do olho do anzol. Eu não estou dizendo para vocês que vocês precisam começar a colocar linha de atado ali.
Eu estou apenas orientando vocês para que vocês coloquem a linha de atado naquele ponto que está ali, deixando 1 milímetro livre daquela parte da dobra do olho do anzol. O olho do anzol é caído, então você recua um pouquinho e inicia o seu atado ali naquele ponto, que ele vai orientar você com um ponto de indexação final. Em algum momento você vai finalizar a sua mosca. E quando você finalizar a sua mosca, você vai estar com aquele ponto livre, vazio, para que você possa formar a cabeça do inseto. O segundo ponto é um conceito do uso do anzol da wetfly. Tá? Então, diferente de alguns outros anzóis que eu já apresentei para vocês, né, em aula anterior, o corpo de uma wetfly, né, de uma soft hack ou de uma spider é curto, tem pouco corpo. Inclusive, a curvatura do anzol se inicia. Então, a recomendação que eu dou para vocês é que vocês parem o atado, né, e interrompam a colocação da linha ali naquele ponto. Tá? Dali em diante não se põe fio de atado nenhum. Tá? Se você colocar fio de atado ali, você vai estar descaracterizando o padrão que foi criado, né? Você vai estar descaracterizando aquilo que foi estudado na época, né, por como sendo um atado que se tornou tradicional, e você vai estar fazendo a cauda do inseto, né, para a mosca que tiver a cauda, você vai estar riando ela. E eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Porque faz parte também mostrar essas questões. Tá aí os dois anzóis, um com mais lastro, um pouco mais pesado, o outro com arame de aço mais fino, um pouco mais leve. Você pode montar o mesmo atado aí. A diferença do 3761 é que, além dessa questão do arame mais fino, ele também tem a haste um pouco mais longa. Tá? Então, observem essa pequena, porque vocês, ao usar o anzol com haste mais longa, vocês podem aumentar a criatividade do atado. Né? Isso eu não estou dizendo que vocês têm que alongar o anzol. Eu estou dizendo que tem certos padrões que você vai gostar de fazer ocupando uma haste maior. Ambos estão com a haste reta. O desenho não pode não estar perfeito, mas ambos têm a haste reta. Também não quero que sigam a regra de que precise interromper a colocação da linha alinhado com a ponta do anzol ou alinhado com a farpa do anzol. Essa não é a resposta, tá? A resposta é a seguinte: o atador interrompe a colocação da linha de atado no exato momento em que é interrompida a haste reta. Dali em diante, a haste deixou de ser reta? Sim ou não? Se a resposta for sim, acabou. Tu não bota mais linha dali. Se você quiser colocar a linha dali em diante, você vai ter que se desdobrar depois para acertar a cauda de posição. Ok? Vamos para frente. Essa imagem eu também consegui fazer uma busca na internet, porque os atadores de antigamente eram bastante criativos com relação ao tipo de pena a usar. Então a imagem da esquerda mostra uma coleção de penas. Inclusive alguns atadores do início do século passado, né, 1920, 1910, 1920, 1930, eram colecionadores de penas. Eles iam buscando penas de aves e aguardando dentro de livros para que eles pudessem experimentar o atado. Então, se eles experimentaram o atado, por que você também não experimenta o atado? Né? Se você vê uma pena e você achar que aquela pena pode ser usada para fazer um soft reco, por que você não experimenta? Você vai encontrar as pessoas que viajam e têm facilidade de estar no campo, encontra. Já na imagem da direita, tem uma coletânea de penas mais nobres utilizadas para o atado das soft records, que são as penas de perdiz, partridge, tá bom? Continuando para o próximo slide. Foi comentado na última apresentação, na última aula, duas palavras que trouxe algum certo tipo de diferença daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. A palavra hen e a palavra rooster. Então, para marcar bastante essa questão, eu vou considerar a ave simplesmente isso. Olhe para uma ave, não interessa qual é a ave que você estiver olhando. Tem a ave fêmea e a ave macho. Acabou. Se você está se referindo a um animal, uma ave, que ela é fêmea, é hen. Se você está se referindo
a uma ave como sendo macho, é um rooster. Você não precisa usar a palavra chicken ou cock, porque muitas vezes são palavras mais específicas, como por exemplo, galinha, galo, tá? Ou seja, não é isso. A questão é a seguinte: eu vou comprar uma pena, eu vou comprar uma capa de uma ave. Ah, qual é a ave que você vai comprar, Fausto? Ah, eu vou comprar de gruze. Ah, de gruze? Poxa, então, mas você vai comprar um gruze macho ou fêmea? Ah, eu vou comprar fêmea. Se for fêmea, é ren. Se for macho, é rooster. Espero que tenha ajudado aí com esse tipo de informação vocês. Por que eu não uso a referência cock, ou, por exemplo, chick ou chicken, ou uma outra palavra que eu nem lembro. Eu sei que existe diferença para galo, galinha, frango. Eu acho que chicken é frango, mas no nosso caso não é esse. Tá? No nosso caso é apenas saber que qualquer ave que você for comprar as penas, adquirir a pele, ou seja o que for, existe da ave fêmea, ren, e da ave macho, que é o rooster. E eu coloquei as duas penas também, foi difícil encontrar essa imagem, mas eu sou rato de internet e sei buscar. Então essas imagens que estão aí, a pena da esquerda é ren e a pena da direita é de um rooster. Tá? Isso vai ajudar vocês, além do diferencial visual. Olhem no formato. A pena da ren, da ave fêmea, ela é bem abaulada, né? Ela é bem arredondada, enquanto que a pena da ave macho, né? O rooster, ela é uma pena em forma de lança, lanceolada, né? Ela tem um formato com as barbas, né? Com as farpas, né? Com as cerdas um pouco mais curtas, mais uniforme e mais afinada em termos do comprimento. Se você pode ver que você tem até alguns milímetros a mais alongado. Próximo slide. Quem quiser me interromper, por favor, sinta-se à vontade para a gente conversar. O assunto que nós estamos tratando não tem como ser tratado em uma única apresentação como hoje, nem como anterior. É um assunto que vai se alongar. Então, para ficar marcada a questão da imagem, né? Que as pessoas associam palavras com imagem muito bem. Então eu peguei essa primeira imagem aí, que é uma ave fêmea, que é uma ren, que seria no caso uma galinha. Então esse animal que está aí é uma ave chamada, é uma galinha chamada da raça Brahma, que não é o chopp da Brahma. Tá? Então ela tem uma característica que tem a crista muito pequenininha. E tem o corpo da ave também, vocês vão começar a criar identidade visual ao ver uma imagem como essa. Então, essa imagem que eu estou apresentando nesse momento, em primeiro plano, em foco, é a ren. Tá? Em segundo plano, lá atrás, fora de foco, tem uma crista vermelha grande, é o galo, da mesma raça, Brahma. O próximo slide vai mostrar melhor. Nesse outro slide que está aí, existem outras partes da pena, mas eu estou focando duas partes para não confundir nesse momento. A gente pode até depois, com calma, a gente vai buscar mais informações para usar nomes, porque eu não faço todo tipo de atado. Então, como eu faço o atado dentro daquilo que é da minha preferência, que eu gosto, né, e aquilo que o mercado me oferece comercialmente, então quando eu compro uma pele, um pedaço de pele da ave, com uma coletânea de penas, ou eu compro o cape, ou eu compro o saddle. Tá? O cape, ele é retirado muito próximo da parte de trás da ave, onde tem o pescoço. Tanto que existe um pequeno pedaço de pele que é vendido com o nome de neck, que é o pescoço, ou seja, eles retiram somente o couro em volta do pescoço da ave, e quando retira aquele couro, vem junto uma coletânea de penas muito finas e muito pequenas, que é chamada do neck. Eu nem marquei o neck aí, porque eu estou considerando o cape. Eu prefiro comprar o cape porque é um corte do couro mais alongado. Além de cortar rente onde fica o pescoço da ave, né? O corte desce um pouco mais e faz um corte mais próximo das costas da ave. Então, o que o atador ganha com isso? Ele ganha um pedaço de pele da ave com uma coletânea de penas melhor
para que ele possa usar em mais variedades de tamanho de anzol. Quanto mais próximo das costas da ave, essa pena vai se alongando e vai se alargando. Quanto mais próximo do pescoço da ave, essas penas vão se afinando e vão diminuindo de tamanho, tornando o atado mais difícil, porém proporcional para um anzol pequeno, número 20, por exemplo. Então, para aquele que estiver iniciando no atado, eu recomendo a compra de um cape, né? Compra um cape, corta com a gilete no meio e divide com um amigo, né? Um cape que custaria, por exemplo, $50, $60, $80, né? Você vai dividir com um amigo, meio a meio, você pode pagar $30 cada um, ou pode pagar aí, por exemplo, $40 cada um para ter uma coleção de penas excelente para o atado. A outra parte, chamada saddle, é a sela do animal. Eles usam o nome de sela, porque é onde que estaria ficticiamente sentado alguém para cavalgar em cima desse galo que está aí. Então, o saddle é uma pena que vocês vão ver que numa ave geneticamente criada, elas são separadas e para que elas possam ser criadas com escolha genética, é uma pena muito fina, muito longa, muito uniforme, fabulosa e fantástica para poder fazer um recorde de uma mosca seca, por exemplo. Assunto que vai vir mais para frente para uma outra aula, então vamos mudar esse slide aí. Curioso a pata desse bicho, né? Além do ferrão, do esporão que ele tem lá, a pata é toda coberta de pena. Esse slide que está aí, possivelmente é uma das capas de rooster mais econômicas que vocês vão encontrar no mercado, né? Com preço menor, mais reduzido. É chamado Indian, terminando com N, ou simplesmente India, né? Você vai encontrar as duas referências como sendo essa pele. Ela não é muito uniforme, ela é um pouco espigada, né? Mas então ela pode ter seu uso mais específico, por exemplo, para um atado de uma mosca muito interessante, uma chamada Timberline, né? A Timberline ela tem um colarzinho na frente, e esse colar é indicado que se usa uma pena espetada, né? Como por exemplo uma pena de galo, e essa capa aí ela é barata e vai dar um bom resultado para o atado que vocês quiserem, além de uma variedade de cor bastante interessante. É o que tem o menor preço no mercado, é essa aí. Dando continuidade ao assunto soft record, né? Essa pena, essa capa da esquerda, né? Cape, é uma capa, mostra um pequeno pedaço próximo do pescoço da ave e o restante indo para as costas, onde você tem a pena de tamanhos diferentes, desde pequenas, próxima do pescoço, até alongada mais abaixo nas costas. Tá? Eu estou mostrando uma capa, uma parte da ave chamada cape, que eu mostrei na apresentação agora há pouco, e a outra, do lado direito, eu estou mostrando o saddle. Então, naquela imagem anterior, que eu mostrei para vocês o galo, eu evidenciei duas partes. A primeira parte chamada cape e a segunda parte chamada saddle. Dessa vez eu estou mostrando para vocês que existe um cape específico de uma ave fêmea, e na imagem da direita existe um cape, um saddle específico de uma ave fêmea também. São tiradas da mesma ave, porém de pontos diferentes. Então, quando vocês forem comprar, vocês podem comprar a capa, né, um hen cape ou um hen saddle. A diferença é que o hen saddle, que é minha preferência para fazer soft record, te dá as cerdas mais abauladas. Enquanto que o hen cape, ele apresenta as penas mais lanceoladas, em forma de lança. São 20 horas e 25 minutos. Tá? Então aqui eu posso apresentar para vocês o assunto da ave brahma, né? Onde eu também coloco duas questões aqui com relação à escolha. Se eu for comprar um soft record de uma ave chamada brahma, qual o soft record que eu devo comprar? Então você tem a escolha do lado esquerdo de uma parte chamada cape, a capa completa da ave.
Esqueci como é que pronuncia completa. Woolly, eu acho que é o olive, todo, a capa toda da ave, aonde inclui o pescoço, o corte principal do lado esquerdo, a imagem número 1 do lado esquerdo, aonde tem o pescoço cortado, as penas próximas do pescoço muito pequena, e depois nas costas da ave as penas vão crescendo, vão se alongando, elas vão ganhando proporção. Mas observem que ali no caso é a capa completa. A pena ao lado, chamada saddle, tá? É apenas uma parte, tá? Abaixo das costas da ave, onde o pessoal faz o corte para poder vender separadamente aquela parte onde as penas são mais arredondadas. A imagem da direita mostra quatro saddles, tá? E mostrando para vocês opções de cor. Ou seja, você pode adquirir a capa na preferência de cor que você quiser para fazer um determinado tipo de atado, né? Essas capas não são caríssimas. Geralmente um saddle desse custa na faixa de $30. Tá? Na imagem da esquerda, aquela capa completa, ela pode custar $40, $37. A diferença de preço não é tão grande. Eu estou me referindo ao dólar porque é onde eu faço as minhas pesquisas para tomar conhecimento do preço. Nesse outro slide eu estou apresentando uma mosca bastante clássica. Tá? Eu ainda não estou colocando nome nas moscas. Alguns amigos já estão olhando para ela e já sabem até como chamar essa mosca. Mas eu estou chamando de North Count Spider porque ela foi criada com esse conceito. Um corpo fino, composto somente com fio de atado, seda, um fio de seda. Eles enrolam ele, fazendo ficar bastante roliço, como se fosse uma pequena corda, e depois eles vão enrolando para formar o corpo desse atado, né? Em volta eles colocam uma pena de perdiz, aonde eu coloco do lado esquerdo a mosca com a pena e do lado direito em destaque a pena. É partridge, tá? É perdiz. O nome dessa mosca é chamada Partridge and Orange, né? A palavra orange é laranja, por isso que o fio de atado leva esse tom. A próxima mosca, eu apenas troquei, né, a cor da pena, aonde na mosca anterior estava uma pena com um tom puxado para o marrom e agora é para um tom chamado grisalho, ou um cinza com branco. Tá? O conceito de montagem dela segue a tradição. North Count Spider. Spider é aranha, mas tudo bem. Eles batizaram de North Count Spider porque o reco fica aberto, como se fossem as patas de uma aranha. Tá? Então existe também um conceito de atado tradicional referente a esse padrão que está aí. Se vocês acham que não é efetivo, é muito efetivo. Tá? Alguns pescadores, inclusive, com o decorrer do seu tempo de experiência, eles não usam mais esse padrão de atado porque eles querem pescar com mosca seca. Mas para quem é iniciante e está se divertindo e quer pescar, esse padrão de atado é imbatível. Aqui eu estou mostrando como vocês podem, né, de onde vem a pena chamada partridge, né? Então existe uma perdiz que é chamada perdiz húngara e eu consegui uma foto dela, né? Ela ainda ali bonitinha, como se fosse um pombo, e do lado direito como é a capa dela comercializada. A capa é completa, tá? Ela vem inclusive com as asas. E rende uma quantidade de penas muito grande. Você vai tirar a pena do local de acordo com o padrão de atado que você quer fazer e características referentes ao tamanho do anzol, por exemplo. Tá? Então tá aí uma imagem bastante interessante para quem nunca tinha visto uma capa de perdiz e ela é vendida assim. A última, um amigo meu trouxe para mim, essa da direita, claro, que é a capa, né?
Ele trouxe ela já processada para mim, ele esteve em Nova York, trouxe para mim ano passado e comprou lá por $60. Ela é comercializada com a palavra Grade 1. Grade, né? Grade, né? Como se escreve, a pronúncia é grade. Grade 1 é que ela é de primeira qualidade, ou seja, é uma pena muito, muito nobre em termos de trato ao ser comercializada. Deixa eu só molhar a garganta. A foto da esquerda mostra exatamente o que eu fiz quando eu comprei a primeira capa de Perdiz. A primeira capa de Perdiz que eu comprei, eu fui... Me encontrei com um amigo chamado Marcelo Yost, e eu fui cortando com bisturi bem devagarinho, só o couro, a parte de trás das costas, sem atingir as penas, né? Somente a parte do couro da ave. Ela foi se rompendo suavemente, muito facilmente, aonde eu pude separar. E quando eu comecei a separar, as penas se separaram junto ali, ficou muito bem dividido. Então você pode comprar metade de um skin, né? Como é comercializado, né? É comercializado com a palavra skin, que é a pele completa da ave. Half skin significa metade da pena. Do lado direito mostra a mesma pena vendida em pacote. É evidente que fica com preço mais econômico e isso facilita que você pode comprar um pacote menor com menos pena. E vai fazer um atado idêntico. Claro que não tem a mesma opção de escolha que uma skin, que uma capa. Você vai ter que contar com a seleção que está contida dentro do pacote. Existe uma outra pena que é comercializada com o nome de Gruze. Eu não sei se eu vou... É evidente que eu posso trazer algum tipo de dúvida para vocês, porque o Gruze é um tipo de perdiz. É uma ave, é como se fosse também uma ave, um pombo, né, grande, selvagem, só que ele tem características próprias com relação à sua pena. Não é idêntica a de uma perdiz húngara, por exemplo. Então, se vocês olharem algum tipo de pacote, propaganda, vendendo a pena dentro de um saquinho plástico com o nome de Gruze, né, a ave é essa que está se apresentando aí na foto, que é um tipo de perdiz. Não é exatamente uma perdiz húngara, por exemplo, ou uma perdiz inglesa, né, que são as duas capas mais procuradas, é a perdiz chamada English Partridge ou a Partridge Hungarian, que é a húngara. Você vai poder escolher dependendo do fornecedor que você tem. Para mim, qualquer uma tá bom. Eu não gosto muito do Gruze porque a pena não me dá opção de muita escolha. Algumas penas são grandes. Exige que eu fizesse o atado com o anzol número 12 ou número 10, por exemplo. E é um tamanho de anzol que eu não uso mais, faz muito tempo que eu não ato. Então eu teria que me adaptar novamente a fazer um atado maior. Agora, a mosca de minha preferência para pesca é chamada Cruncher. A Cruncher tem como característica ela ser a continuidade do estágio evolutivo do inseto imaturo, né? Uma efêmera, uma mayfly, no momento em que ela vai deixar de ser imatura para se tornar um inseto adulto, ela vai nadar no sentido da superfície. E como característica principal, ela tem a cauda, ela tem também o abdômen, tem o tórax, né? E esse récol em volta dela não é um récol feito com pena de perdiz, é um récol feito com pena de rém. Então, por isso que eu estou evidenciando esse atado. Então, é um atado mais econômico, porque a pele de rém é mais barata que a de perdiz. Outra questão que eu quero mostrar para vocês, aproveitando que eu ainda tenho aqui o tempo, está tudo correndo bem, é com relação ao corpo do inseto, né? Que você pode usar aquela pena que eu mostrei na aula anterior, que é a fibra da pena do olho do pavão, peacock eye, aonde você tira aquelas microfarpas, aquelas microbarbelinhas que ela tem presa, ela fica totalmente lisa, formando um abdômen bastante segmentado. É a imagem da esquerda. Depois que o atador
terminou de colocar a fibra, ele também colocou um pouco de resina UV em cima da mosca. Uma das principais características de uma crancha é que ela de fato tem tórax. Tá? E a proporção do tórax, vocês vão usar aquela proporção, 1/3 por tórax, 2/3 para o abdômen. Ou alguma coisa muito próximo disso, se você quiser imitar um determinado tipo de efêmera, um determinado tipo de mayfly. Assunto deixa reservado para as aulas de entomologia. Na imagem da direita, eu mostro a cauda arriada. Agora está explicado, né? Por que essa cauda arriou? Porque o atador levou o ponto de parada mais para trás, né? Enquanto que o atador da esquerda, ele respeitou o ponto de parada no local indicado, onde a haste do anzol começa a envergar, curvar, fazer a curvatura. Começou a fazer a curvatura, acabou o teu atado ali. Enquanto que a imagem da direita, se você continuar fazendo corpo, né, você vai fazer com que a cauda tenda a abaixar. Depois você vai ficar procurando um monte de recurso para tentar fazer a cauda ficar levantada. Né? Depois eu mostro na aula prática como é que se faz isso. Tá? Se você quer uma mosca com mais corpo alongado em relação ao tórax e abdômen, troque de anzol. Não use um anzol de wetfly, por exemplo. Né? Use um anzol de ninfa, que por tradição o anzol de ninfa é mais alongado. Então, essa mosca por aí, que está aí, por exemplo, você poderia atar ela num anzol de ninfa. Né? Por exemplo, um 2XL, onde você vai ter área para fazer um tórax, onde você vai ter área para fazer um abdômen, e você vai respeitar a parte reta da haste do anzol para montar a cauda. Outra característica da crancha é que a cauda ela é feita com as cerdas, tá, da pena de galo. Tá? Enquanto que na última aula que eu mostrei para vocês, eu mostrei uma pena chamada pena de fazão. E a pena de fazão, o pheasant tail, é também usado para fazer a cauda de ninfa. Nesse caso, por tradição, a crancha, embora você possa usar a cauda de pena de fazão na crancha, né? A maioria dos atadores segue as receitas onde usa a rooster, a pena do galo. Nada impede que seja uma pena mais fácil de ser encontrada. Afinal de contas, você vai amontoar e fazer a cauda. Não precisa investir muito. Pode ser até de um galo caipirinha. Tá bom? Nosso galo que fica no quintal tem umas penas bacanas. Nosso amigo Anderson Volupec já me mostrou umas penas maravilhosas. Eu tenho até algumas guardadas comigo. Outra questão que vocês podem observar é que o tórax tem volume. Se tórax tem volume, o inseto, na sua forma imatura, respeite essa proporção. Crie esse hábito, né, de criar um abdômen fino e um tórax mais volumoso. Esse tórax mais volumoso, ele também vai formar um ponto de gota. Eu estou usando esse nome, eu nem vi em livro nenhum isso. Mas tudo bem, vamos lá. O ponto de gota significa quando a mosca está molhada, ela fica com as cerdas da pena colada no corpo, né? E isso forma um perfil de uma gota. Tá? E isso dispara o gatilho da truta para poder atacar o inseto por causa dessa silhueta que fica formada. Tá? Aproveitando isso, vai uma dica logo de cara aqui agora. Quando eu faço o meu arremesso, seja pescando rio acima, seja pescando rio abaixo, eu tenho que tomar a minha decisão se eu quero que a minha mosca ela afunde de imediato ou não. Né? Às vezes essa mosca está seca, né? Na sua mão, você nem fez nada com ela e já faz o arremesso, você espera que ela toque na água e você espera que ela rompa a superfície, a tensão superficial e afunde 5 centímetros, 3 centímetros para poder fazer o movimento de drift, de deriva dela, né? E às vezes não acontece. Então você use saliva, né? Alguns amigos ficam horrorizados quando eu pego a mosca e coloco ela na boca e chupo ela, dou uma cusparada nela, ela já fica na minha mão em ponto de gota. Quando eu faço o arremesso e ela toca a água, ela rompe a tensão superficial imediatamente. Fica a dica para quando vocês quiserem que aconteça isso com uma mosca como essa durante a pescaria de vocês.
Próximo slide. Próximo slide está mostrando também a questão que eu estou tocando desde o início da aula de hoje. Existe um ponto de parada, pô. Então eu estou pedindo para você, respeite o ponto de parada. Tá? Para com essa história de ficar levando o corpo da mosca até a curvatura do anzol. A não ser que você esteja trabalhando um atado que pede isso. Como, por exemplo, uma Klinkhammer, né? Que é uma mosca que fica com o abdômen afogado, né? Para baixo d'água. Agora, se você está fazendo um atado mais tradicional de uma wet fly, veja que a cauda dessa mosca já está riada. Tá? Além do que, gente, na boa, eu nunca vi, das poucas milhares de truta que eu já pesquei na minha vida, ainda não vi nenhuma com uma régua, pô, que pudesse ficar medindo e vendo a posição. Eu estou me referindo a você, tá? Você, atador, que tem que tomar a decisão de querer ou não fazer a mosca seguindo regras. Se você não quer seguir regra nenhuma, não se preocupa não, pô. Vai pescar do mesmo jeito, vai se divertir do mesmo jeito. Agora, eu não estou pescando bem quando eu não estou fazendo o atado da maneira que eu quero. Então eu vou respeitar a maneira de você atar. Se você acha que a cauda deve ficar areada, não tem problema nenhum. Ainda mais numa mosca wet fly, né? Tanto faz, pô. Agora, numa dry fly, você vai estar cometendo um grande erro. Próxima. Outra questão também é a pele desse bicho aí. Eu só comprei uma até hoje. Starling é chamado de estorninho, tá? E o estorninho tem como característica, né, ter a pena muito pequenininha. Então ele é excelente para fazer um reco em anzóis muito pequenos, como anzol número 18, número 16. Então é possível fazer sim uma wet fly num anzol muito pequeno, né? Mas é importante que você consiga encontrar algum tipo de pena que possa ficar coerente na proporção. E essa aí, no caso, o estorninho, a pele é muito a pena é muito bonita, né? Dá um colar, um reco muito bacana. Aqui eu estou mostrando a Flinf, né? A origem desse nome Flinf tem muita coisa para se contar, mas eu não quero me alongar com relação a isso. Mas raciocina comigo da seguinte maneira: alguém usou um fio de atado cinza. Então, uma das principais características de uma Flinf, que nada mais é do que uma outra que você viu ali atrás, uma North Country Spider, né? A característica de uma Flinf é que a pessoa coloca um dubbing em volta, de modo que ele fique o mais transparente possível, né? Quase que aparecendo o fio de atado. Então, quando você começa a enrolar o dubbing, colocar o dubbing e enrolar o fio de atado com o dubbing preso, formando o abdômen, o corpo da mosca, ele cria essa penugem que está aí em volta, né? essa penugem que fica translúcida quando está molhada, né? E você consegue ter uma visão também do arame segmentando o corpo dela. Então, uma das principais características é essa. Do lado esquerdo tem uma Flinf feita com pena de perdiz. E do lado de direito, o atador usou uma outra pena, que não é perdiz. Agora eu estou tentando lembrar o nome, eu não estou conseguindo lembrar, porque não é facilmente comercializado. Se lembra que quando eu falei no início da aula que tinham pessoas que colecionavam penas que encontravam? Então, tá aí um caso dessa. Então, você pode usar outras penas de outras aves para você fazer o mesmo padrão de mosca. Tá aí uma informação muito interessante. Ninguém tem que sair por aí comprando perdiz para poder fazer uma Flinf, né? Agora, para fazer uma North Country Spider, por tradição, sim. Outra questão também é que alguns livros antigos apresentam a Flinf com cauda. Então eu peguei essa imagem aí porque a cauda é bem diferente do que eu já comentei com vocês com relação a outros atados, né? Essa pena que está na cauda é de um fazão dourado, né? Que vai ser que eu vou mostrar, né? Em algum momento, se eu não for, eu vou com certeza mostrar para vocês mais uma imagem onde tem pena de fazão. Tá aí, ó. Essa mosca aí eu atei para... Isso é um atado meu, tá? Eu fiz o atado para ir para a Patagônia em 2020,
com os meninos para pescar em Coiaque. E eu tinha feito muita pesquisa com relação ao tamanho da mosca que se usa para pescar nos rios de Coiaque, tá? Ou Coihaque, como você queira pronunciar. Tá? Então, a maioria das informações que eu obtive é que uma soft record tinha que ser grande. Eu não estou acostumado a datar soft record com usar o número 10 ou o número 8. Então, essa mosca que está aí, eu consegui sim buscar um determinado padrão que eu pudesse ter penas mais alongadas, né? Uma mosca que chamasse mais atenção. E eu consegui fazer essa soft record que está aí com cauda, né? Que se você for avaliar bem, acaba sendo uma flinf. Observe que eu também cometi um pequeno erro nesse atado e a cauda riou um pouquinho. Né? Nossa, eu vou passar a noite inteira sem dormir por causa disso. O corpo dessa mosca é feito com uma outra pena. Do lado direito tem duas opções para compra dessa pena de fazão dourado, né? Onde você tem já as penas separadas e vendidas em tamanho, ou você compra a crista da ave, onde algumas pessoas ficam horrorizadas quando vê essa imagem, porque é a cabeça da ave, onde tem a crista dourada e a outra pena que é usada para fazer a cauda, né? Esse reco que eu fiz em volta no pescoço dessa mosca é feita de outra parte da ave. Tá? Então eu tenho aqui a outra parte da ave, né, que é chamada pena de fazão, onde eu tenho aqui a capa dela, o skin, e do lado direito mostrando a ave como ela é. Então quem quiser comprar um skin colorido, compra a pena de fazão dourado. Aqui é a mesma ave, né, só que na foto da esquerda é o macho da ave, chamado ringneck. Porque ele tem aquele colar branco próximo do pescoço. E a ave da direita é a mesma ave, é uma fazão, né? É uma ave fazão, né? Só que é fêmea. Então nós temos o rooster, o macho e a fêmea. Você escolhe a capa. Eu tenho a do macho, depois eu mostro para vocês em aula. Finalmente, a ave completa, né? O ringneck pheasant tail, aquele colar branco no pescoço, que dá origem ao nome ringneck, e do lado direito nós temos a pena que é usada para fazer o corpo de muitas moscas, e a cauda também. Tá? Essa imagem que está aí mostra uma pena de avestruz, e a pena de avestruz é usada para fazer o corpo dessa mosca. Eu tenho pena de avestruz e vou mostrar para vocês. Tá? Aí, ó, você pode escolher inclusive colorida. Né? Claro que rosa não cabe, mas tudo bem. E finalmente aqui eu vou encerrar a apresentação de hoje. Eu diminuí a quantidade de slides para que eu pudesse explicar melhor para vocês. O Google Meet vai derrubar a nossa chamada, ele vai encerrar por conta própria. Então eu quero aqui, nesse momento, eu quero agradecer todos que ficaram comigo assistindo essa apresentação. E aguardem a próxima, que a gente possa dar continuidade aos tipos de pena que nós usamos no nosso atado. Ok? Uma boa noite para todos e muito obrigado por estarem comigo até o final. Um abraço. Tchau, tchau.